E aí, pessoal, tudo bom? Então, o professor Caio aqui novamente, e nós já trabalhamos com presente simples, com sujeitos I, you, we e they, tranquilo. Vimos um outro vídeo continuando sobre o presente simples, focando agora na terceira pessoa, que she, it, porém, nós focamos apenas na parte afirmativa do presente na terceira pessoa. Então, esse vídeo agora, nós vamos trabalhar presente, terceira pessoa, agora na perspectiva do negativo e da interrogação. Combinado? Então, se você não viu ali o vídeo, onde a gente trabalha com presente, terceira pessoa afirmativo, onde nós temos a regra S ou IS, para esse vídeo aqui, volta, vai no vídeo anterior, assiste a primeira parte afirmativa e depois você vem para cá. Combinado? Vamos nessa então? Projetar minha tela trabalhando com presente na terceira pessoa, agora negativo e interrogativo. Então já está aparecendo aí? Simple present. Continuamos. He, she, it, terceira pessoa. Já falamos o presente, afirmando. Vamos negar. Agora, olha só. Eu falo que she, vamos lá, she goes home. She goes home. Quando eu falo que ela vai para casa, she goes home, eu estou afirmando, tá na terceira pessoa, estou no presente, então beleza. Bati os três critérios daquela primeira parte da regra do ES. Agora o verbo terminou com a letra O, preciso adicionar ES. Show de bola. Vamos construir a negação disso? Eu quero falar então que ela não vai para casa. E eu lembro que eu te falei no vídeo anterior que essa transformação aqui, ela só irá acontecer quando nós estivermos na afirmação. Lembra que eu coloquei um checklist no cantinho, onde eu falei ali que tinha que ser presente, terceira pessoa afirmativo? Se eu vou criar a negação, eu perco a alteração. Negação sem alteração. Negação sem alteração. Então vamos tirar a alteração? Essa é a forma sem alteração, que a gente sabe que aquilo está errado, porque eu não posso falar daquele jeito afirmando. Fazendo a negação, eu vou falar que she doesn't go home. She doesn't go home. E agora você está vendo, está aparecendo o auxiliar does. Does. Ali na forma onde ele está contraído com a palavra not. Vamos abrir? Abrindo. Does not. Does not. Quando você junta does not, você cria doesn't. Combinado? Então, se eu fosse fazer a negação, eu poderia fazer a negação com a contração. She doesn't go home. Ou she does not go home. She does not go home. Combinado? Lembrando também que quando eu faço essa negação da maneira aberta, não contraindo, quando eu uso does not, eu estou trazendo ênfase para a palavra não. She does not. Ela não. She does not go home. Ela não vai para casa. Agora, se eu faço da maneira contraída, she doesn't go home. Ela não vai para casa. Ok? Então não estou trazendo ênfase, só estou comunicando. Não, ela não vai para casa. She doesn't go home. Combinado? Simbora. Vimos também, fazendo associação ali com o nosso primeiro vídeo, onde a gente inicia o presente. Se você não viu o primeiro vídeo do presente, é interessante você voltar para você assistir primeiro o vídeo, onde a gente trabalha com a introdução, contexto para utilizar o presente simples, pessoas, I, we, you e they, e aí depois você vem aqui. Então, nós vimos que para eu criar uma pergunta no presente, eu inicio com o verbo auxiliar, não é? No caso, quando o nosso sujeito é I, you, we e they,
a gente perguntava fazendo assim, do you, não era? Por exemplo, do you go home? Sim, essa seria a pergunta. Do you go home? Ali, trabalhando com um sujeito onde nós não temos todas aquelas alterações, que é o you, I, they, por aí, né? Nós agora vamos modificar. Então, vou trazer aqui o she, porque eu quero perguntar se ela vai para casa. She go home? Tá. Mas peraí, qual foi o verbo auxiliar que eu utilizei? O verbo auxiliar que eu utilizo na terceira pessoa é o verbo auxiliar does. É o verbo auxiliar does. Então, bem aqui em cima, ó, você vai colocar does. Agora ficou perfeito. Does she go home? Pergunta direta. Pergunta no formato closed-ended, pergunta fechada. Does she go home? Ela vai para casa? Yes, she goes home. No, she doesn't go home. Então eu utilizo o does. Terceira pessoa, eu trabalho com o verbo auxiliar does. Da mesma forma que nós vimos o verbo do, lembra que nós dividimos ele? Eu dividi o verbo em do, o verbo do, em um verbo considerado em função auxiliar. Peraí, função auxiliar? Bem, se ele está auxiliando, ele está me auxiliando a fazer o quê? Primeiro, ele está me auxiliando no presente. Não é qualquer presente, é no presente com terceira pessoa. Vou colocar só dessa forma para ficar ok, mais ajustado. Pronto. Ó. Então, presente, terceira pessoa, ele está me auxiliando em uma frase no presente, na terceira pessoa, e ele me auxilia. Quando foi que essa palavra does apareceu? A palavra does, ela apareceu quando eu criei uma interrogative, quando eu criei uma pergunta, e quando eu criei uma negative, quando eu criei uma negação. Então, o does vai aparecer dessas formas. Ele aparece, então, como verbo auxiliar no presente, trabalhando com a terceira pessoa, quando nós estivermos fazendo interrogação ou negação. Beleza? Mas o does, ele também funciona como verbo principal. O verbo como main verb. E como main verb, ele significa o quê? Ele significa o verbo fazer. Ele significa o verbo fazer. Aí você poderia, why? Calma aí. Eu me lembro que no primeiro vídeo você falou que o do era o verbo fazer. Aí agora você está me falando que o verbo does também é o verbo fazer. Why? Então eu tenho dois verbos fazer? Perfeito. Isso mesmo. Você está repleto de razão. Quando eu uso o do, ele é o verbo fazer, mas ele é o verbo fazer quando eu estou trabalhando com I, we, you e they. Beleza? Ele é o verbo fazer quando a minha frase estiver trabalhando dessa forma. Quando eu vou falar, por exemplo, eu faço I do my homework. Eu faço meu dever de casa. I do my homework. Nós fazemos o nosso dever de casa. We do. Agora eu vou mudar, né, o nosso adjetivo aqui. Our homework. We do our homework. Nós fazemos o nosso dever de casa. Vamos mudar? Você. You do your homework. Você faz o seu dever de casa. Beleza? Eles. Eles fazem dever de casa. They do o dever de casa deles. They do their homework. They do their homework. Então percebe que o do ele está acompanhando I, we, you e o they. Combinado? Esse é o do. Então eu vou deixar aqui I do my homework. Ok? Se você não entendeu essas mudanças que eu fiz aqui, I, my,
we, our, they, their, you, your. Se você não entendeu isso daqui, procura aí na playlist que a gente tem uma aula somente desses adjetivos de posse. Combinado? E o outro verbo, que também é o verbo fazer, é o verbo does, na função de verbo principal. Mas eu só posso utilizar com he, she and it. Quando eu falo que she does her homework. Quando eu falo que ela faz o dever de casa dela. She does her homework. Professor, mas espera aí. Da onde? Porque você não falou que quando eu estiver no presente, terceira pessoa afirmando, eu não tenho que alterar o meu verbo? É verdade, mas qual que é o verbo? O verbo aqui ele já está alterado, olha, porque ele é o verbo fazer. E eu não posso falar she do. She do não está correto. I do, you do, we do, they do. Agora, he, she, it, terceira pessoa presente afirmando, analisa o verbo. Verbo do. Verbo do terminou com a letra O. Regra 1, quando a gente tem um verbo que finaliza com a letra O, eu acrescento ES. Criou o verbo does. Ok? Então, o does ele também é o verbo fazer, assim como o do é o verbo fazer. Só que o do nós utilizamos com essas pessoas e o does a gente vai utilizar quando nós tivermos terceira pessoa do singular, ok? Então o does ele vai aparecer como verbo auxiliar ou como verbo principal. Como verbo principal, essa explicação aqui embaixo, assiste o vídeo anterior, mesma lógica. Como verbo auxiliar, é esse vídeo de agora, onde nós temos ele trabalhando no presente, na terceira pessoa, criando pergunta ou criando negativa, ok? Então, ó, verbo auxiliar, does, verbo principal, go. Verbo principal, goes. Verbo auxiliar, doesn't. E o verbo principal, go. Ok? Vamos colocar mais uns outros exemplos aqui? Então, se você não finalizou, esse é um bom momento para você tirar um print e terminar aí de copiar rapidão. Vamos lá? Então, trabalhando terceira pessoa, eu quero falar que ele he cooks well. He cooks well. Ele cozinha bem. He cooks well. Beleza. Vamos criar a pergunta? Eu quero perguntar, olha só, ele cozinha bem? Ele cozinha bem? Pergunta. Terceira pessoa. No presente, does. Does. Eu quero perguntar se ele cozinha bem. Does he? Cozinhar. Does he cook? Sem o S. A alteração novamente. Isso acontece em frase afirmativa, ok? Does he cook? Does he cook well? Yes, he cooks well. Negativa. No, he. Negativa. Terceira pessoa. Presente. Doesn't. He doesn't cook. Sem o S. De novo, o S só vai aparecer no presente, terceira pessoa, afirmativo. Aqui é negação. He doesn't cook well. He doesn't cook well. Ele não cozinha bem. E assim como nós vimos que tem a opção de respondermos utilizando uma resposta curta, vamos então responder sim ou não aqui, yes, no. Agora, para eu falar, então, responder utilizando a estrutura curta, does he cook well? Para eu evitar repetir cook well, não quero falar esse cook well, ó, ele aparece na minha pergunta, ele aparece na minha resposta completa afirmando. Ele aparece de novo na minha resposta completa negativa. Então, para eu substituir, para eu não colocar essa expressão, para eu não colocar cook well, a gente vai colocar does. Yes,
He does. No, he doesn't. No, he doesn't. Então, organizando isso daqui, para ficar bem ajeitado. Aquele does é como se dentro dele, tanto do does e do doesn't, tivesse aqui dentro o cook well, ok? Então, esse cook well, ele está aqui dentro, viu? Esse cook well, ele está aqui dentro, só que ele está na negativa. Então, aqui ele está na afirmativa e aqui ele está na negativa. He doesn't. Combinado? Ficou em dúvida? Olha a primeira palavra da sua pergunta. A primeira palavra não é a palavra does? Vem aqui, ó. Opa, ele não selecionou. Perdão. Não era aqui a palavrinha does? Então, o does, ó, vindo aqui embaixo. O does vindo aqui embaixo, na negativa. Viu? Então é fácil, é tranquilo, é bem sossegado. A parte mais chata desse conteúdo é o nosso vídeo anterior, onde a gente tem presente, terceira pessoa afirmativa, que a gente tem aquelas 3 regrinhas. Agora, na negativa e na interrogativa, a gente trabalha com verbo auxiliar, que é o verbo auxiliar does. Does, criando pergunta, doesn't, criando a negação na terceira pessoa. E nós não transformamos o verbo. Ok? Vamos com mais um. Tira a print disso aqui, porque eu já vou apagar. E vou para o próximo. Então, tá bom. Então, aqui. Imagina que a pessoa falou que he always drives fast. He always drives fast. Agora eu estou adicionando o conhecimento de advérbio de frequência, né? Always, usually, often, sometimes, never. Então eu estou falando que ele sempre, he always drives fast. Ele sempre dirige rápido, com velocidade. Ele sempre dirige rápido. Imagina que essa frase pudesse ser respondida apenas com a palavra always. Que pergunta que a pessoa fez que você falou, sempre, sempre. Que pergunta que a pessoa fez? Vamos criar essa pergunta? A pergunta direta, a pergunta de sim ou não, seria, primeiro a palavra does para criar a pergunta. E, porque eu estou seguindo ali a orientação da minha frase. Does he? Eu quero saber, ele o quê? Ele rápido. Does he... Dirige, né? Does he drive fast? Does he drive fast? Percebe que eu não tenho alteração, ó. E tá vendo que eu não tenho S, ó. Tá vendo que esse S sumiu, ele desapareceu? Tá vendo? Sumiu. Porque agora eu estou usando does. Não vai ter alteração. Então tá bom. Então, show. Vamos lá. Eu quero... rapaz, o que eu apertei aqui? Pronto. Mas não é a pergunta que eu realmente quero criar, porque lembra que a minha resposta, eu queria responder com uma única palavra, e a palavra era always. Eu quero falar sempre. Ele, sempre. Quero falar apenas sempre. Ali, não dá, porque ali é uma pergunta de sim ou não, tá? Então, ele dirige rápido? Sempre. Não, não. Ele dirige rápido? Sim. Ele dirige rápido? Não. Agora, para eu falar sempre, eu tenho que perguntar com que frequência ele dirige rápido. Se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe que o pronome interrogativo é o pronome how often. How often does he drive fast? How often does he drive fast? Quando você utiliza o pronome interrogativo, aqui, ó,
Agora sim, esse pronome interrogativo, how often, ele está concordando com o núcleo da resposta que eu escolhi o núcleo da resposta como sendo always, tá bom? Então, com que frequência ele dirige rápido? Sempre. Show de bola? Respondido. E aí, criando a pergunta, nós iniciamos a nossa pergunta com o nosso interrogative pronoun. Então, ó, essa é a primeira parte. Depois do nosso interrogative pronoun, apareceu quem? O nosso auxiliar, que é o do, nesse caso, does, né? Utilizamos aqui o does, seguido pelo nosso sujeito, tá aqui, ó, he. Nosso sujeito é terceira pessoa. E, por fim, o nosso verbo com o complemento. O nosso objeto, ok? Então, essa daqui é a nossa estrutura para a gente criar as perguntas no presente simples, na terceira pessoa, criando pergunta aberta. Perguntas que eu não consigo responder com sim ou não, tá bom? Se você perder aquele pronome interrogativo dali, se você tirar what, when, where, how, who, se você tirar o pronome, sobrou apenas does he drive fast? Pergunta fechada de sim ou não. Yes, he does. Ok? Combinado? Último print. Agora, o último quadro para colocar isso bonitinho, para ficar mais visual, para você entender a diferença do que a gente viu do presente com I, you, we e they para a terceira pessoa. Então, ó, se eu fosse montar uma tabelinha, eu falo I, começa I go home, he goes home, she goes home, it goes home. Should we go home, you go home, and they go home. Olá, que coisa bonita. Então, aqui eu tenho presente terceira pessoa. Nesse quadradinho vermelho, terceira pessoa com os verbos alterados. Perdão. Aqui, com os verbos alterados. Enquanto neste quadradinho da cor verde e neste de cá, presente terceira pessoa, onde nós não precisamos alterar o verbo. Combinado? Vamos criar agora a negativa disso daqui? Criando a pergunta, o verbo auxiliar para criar a pergunta com I é do. Do I go home? Qual que é o auxiliar da terceira pessoa? Da terceira pessoa, a gente sabe que é o does. Does he? Does she? E does it? Mas calma, ainda está errado, porque eu só faço a alteração no verbo quando é presente terceira pessoa afirmativo. Eu estou falando isso várias vezes porque eu preciso que você internalize essa informação. Como eu estou fazendo pergunta, o verbo não altera. Ok? E aqui embaixo, do. Do we go home? Do you go home? Do they go home? Todas as interrogações. Olha lá, então, que coisa boa. Neste quadrado aqui em vermelho, nós temos a parte interrogativa do presente na terceira pessoa, e aqui em verde, interrogativa com o nosso presente com os outros sujeitos. We, you e they. I, we, you e they. Perceba que todos os verbos estão iguais.
A única alteração foi de do para does. Mas todo mundo go. Olha só. Go. Vou marcar todos esses gols aqui para você ficar com isso aqui enraizado. Aqui todo mundo com o verbo go normal. A única alteração que vai acontecer é de do para does. Ok? Então percebe, o go ficou igual em todo mundo, só mudou de do para does. Negação. Negação, forma negativa, eu vou falar que I don't, não é? I don't go home. He doesn't go home. She doesn't go home. We don't go home. You don't go home. They don't go home. Então aqui vai para doesn't, doesn't, doesn't. We don't go home. You don't go home. They don't go home. Vamos perder isso daqui. Perdão. Aqui, aqui, aqui. Eu sei, é um pouco de toque. Eu gosto das coisas certinhas. Me julgue. Olha lá. Agora sim, olha que coisa linda. Pronto. Então agora nós temos a negação no presente. Dentro do quadradinho vermelho, negação presente na terceira pessoa. Perceba que eu tenho doesn't para todo mundo. Enquanto presente, negação com os outros sujeitos, I, we, you, they, nós temos a utilização do don't para fazer a negativa. Aqui, ó. Don't. E o que ficou igual? O verbo go manteve-se igual. Então, o go continua para todo mundo. I don't go home. He doesn't go home. She doesn't go home. It doesn't go home. We don't go home. You don't go home. E they don't go home. Olha, quase que passou batida aqui, hein? Pronto. Então, o que eu estou tentando te provar? O que eu estou sustentando aqui? Que a alteração do verbo, a alteração SS ou IS, acontece somente na afirmação no presente, na terceira pessoa. É isso que eu preciso que você preste muita atenção. Tá vendo? Aqui, I go, mas o restante vai ficar goes. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho uma diferença. No restante, o verbo go fica go para todo mundo. Então a sacada vai ser você lembrar do e do does. Vem antes do I, we, you, they. Does he, she, it. Doesn't he, she, it. Negativa. Don't I, you, we, they. Combinado? Pessoal, eu sei que tem um you, viu? Bem aqui. Eu sei que é I, you, he, she, it, we, you, they. Eu sei que tem um outro you aqui, mas eu organizo assim só para ficar mais bonito, tá? Só para ficar mais fácil de observar. Pronto, pessoal. Agora sim. Agora você tem o presente completinho para você resolver várias atividades. Tira o print, copia com muita atenção, muda o verbo, faz uma outra tabela com verbo diferente, faz com o verbo watch, faz com o verbo drink, faz com o verbo eat e vai brincando. Conheça verbos. Esse é o melhor momento para isso. Combinado? E eu encerro aqui e finalizamos, de fato, a parte de explicação, de trabalhar a teoria do Present Perfect.
e vamos agora correção de atividades, não é? Valeu, pessoal. Até o próximo. Bye, bye.